O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre um menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos muito abençoados, principalmente pela escolha que nós fizemos de estar aqui. Eu queria que você se aplaudisse nessa madrugada do primeiro dia do ano. É dessa maneira que nós precisamos nos posicionar durante todo o ano. Nada pode nos impedir de estar com o Senhor, amém? Você enfrentou chuva, não é verdade? Você enfrentou dificuldades para chegar até aqui. Não foi fácil como nos outros anos, né? Nós tivemos aí um ano sem a missa com a presença do povo de Deus por conta da realidade da pandemia, o ano de 2020. Mas agora nós voltamos com a graça de Deus. Mas esse sinal dessa chuva, que é uma bênção, que cai sobre a nossa terra, ela também para nós é um sinal de um posicionamento espiritual que nós precisamos ter ainda mais nesse ano que se inicia. Uma posição de que nada poderá nos impedir de buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força e o nosso entendimento nesse ano de 2022. Nós precisamos já, no início desse ano, fazer este propósito na presença de Deus. E é importante que nós entendamos algo. As realidades espirituais, elas não são compreendidas pelos homens e as mulheres carnais. Isso é bíblico. Isso é instrução da palavra de Deus, porque abençoados também nós somos por ouvir a palavra de Deus no início desse ano. Por estar aqui escutando, você que acompanha de casa, se você tem a palavra de Deus aí com você, pegue-a em 1 de Coríntios,
no capítulo 2, no versículo 10. 1 de Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo vai nos dizer algo importante, para que a gente também entenda o que nós celebramos, o mistério da encarnação, o mistério da Santa Mãe de Deus. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito. Pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Repita comigo: assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E aí continua o apóstolo no versículo 12: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder lhe dar conselho? Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Repita comigo: nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. A primeira coisa que nós precisamos entender dos dons que Deus nos concedeu, e aí adentrando um novo ano, dentro de uma proposta de um retiro, o que a Canção Nova nos propõe nesse final de semana, começando com esse momento de graça na presença do Senhor, celebrando a Santa Mãe de Deus, é exatamente uma parada já no início do ano, para nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o próximo ano, né? Esse ano que se inicia, que nós já tomamos posse dele, para entendermos os caminhos que Deus quer que nós trilhemos nesse ano. E um dom de Deus, que o Espírito Santo nos revela nessa noite, é esse dom da bênção. A bênção que o Senhor, em toda a Escritura, deseja derramar sobre o seu povo. E já lá no início, no livro dos Números, existe uma fórmula de bênção que Arão e os seus descendentes pronunciavam sobre o povo. E nós escutamos no livro dos Números. Mas é importante nós entendermos, até mesmo na dinâmica daquilo que é o tema do retiro de Ano Novo na Canção Nova, e o tema é: tenho planos para vós, planos de esperança e de alegria, tirado lá do Jeremias 29:11. Os planos de Deus foram sempre para o seu povo planos de bênção. Os planos de Deus para o seu povo, para cada um de nós, estão explícitos nessa bênção formulada no livro dos Números, nesse texto que nós ouvimos do salmista, que vai mostrar: o desejo de Deus é que nós sejamos abençoados. O plano de Deus é abençoar a vida do seu povo. Desde lá, da bênção proclamada pelo livro dos Números,
passando por toda a linhagem sacerdotal, a assembleia sempre foi abençoada. E aí, a carta aos Gálatas vai nos revelar o plano de Deus estabelecido, o plano de bênção, o Deus que decide abençoar a humanidade. E a sua decisão de abençoar a humanidade passa pelo sim de uma mulher, passa pela vida de uma mulher, com M maiúsculo. Passa por esse mistério que o Espírito nos revela e que nós celebramos nessa madrugada santa. Passa pela Santa Mãe de Deus. O texto da carta aos Gálatas vai dizer: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque o seu plano sobre mim é plano de esperança, é plano de alegria, é plano de bênção. E eu, nessa noite, assumo sobre a minha vida a maior bênção que eu posso experimentar: ser chamado filho. Diga bem forte: eu sou filho de Deus. Aleluia. Pode aplaudir essa verdade, essa bênção. E esse é um movimento de puro amor de Deus. Esse é o movimento que nos faz compreender o caminho da bênção na nossa vida. Esse é o movimento que agora os nossos olhos, ao voltar-se para a manjedoura, aonde está a mãe, o pai adotivo e esta criança, esse menino que nos revela a bênção, que se tornou matéria, que recebeu um corpo, que recebe um nome, como o Evangelho vai terminar. E o seu nome é Jesus. Ele tem uma voz, ele tem um nome, ele recebe um corpo. E aí a gente vê materializada a bênção: o Senhor te abençoe e te guarde. A bênção que é Jesus Cristo. E como nós seremos guardados? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Como nós seremos guardados, protegidos, livres de todo mal? Se nós seguirmos os seus preceitos. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, por causa de Deus, isso diz de um caminho na bênção. E o caminho na bênção é um caminho de generosidade, de um amor mais generoso ofertado a Deus. E esse amor mais generoso que cresce e que precisa crescer no nosso coração, nesse novo ano que nós estamos já caminhando nele. Esse amor que precisa crescer e dar sentido a tudo que nós vivemos. E aí que nós vamos entender algo que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repita comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí Santo Agostinho, né, que vai refletir sobre esse texto da carta aos Romanos, quando chega nesse versículo, Agostinho chega a dizer que até mesmo o pecado coopera. Às vezes que nós não conseguimos
amar a Deus, e escolhemos amar a nós mesmos, mas aquele amor a nós mesmos, que nos levou ao pecado, que fere o nosso coração, nos leva a uma consciência de que nós falhamos, e gera aquela dor no nosso coração, e nós buscamos a confissão. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, buscamos a confissão, essa realidade do pecado na vida de quem ama a Deus vai ser para essa pessoa um salto de vigilância, um salto de uma oração ainda mais intensa, um salto de um trabalho para vencer aquele vício que acabou nos levando à queda, ao pecado. E eu quero dizer a você, o amor é o sentido de tudo. Esse amor doado a Deus e aos irmãos é o sentido de tudo. E ele tira todo o peso, ele tira todo o sentimento de obrigação, e ele nos faz experimentar verdadeiramente o que é a liberdade de amar a Deus, a liberdade de amar a Deus sobre todas as coisas, a liberdade de colocar Deus em primeiro lugar, a liberdade de honrar a Deus, de viver os mandamentos, de obedecer a palavra de Deus, a liberdade que vem pelo ato de amar, porque por primeiro eu fui amado, por primeiro Ele me amou, e eu preciso deixar que esse amor dê sentido a tudo o que eu vivo. Contemplar o mistério da encarnação, contemplar o menino que nos foi dado, olhar para Ele e ver esse grito de amor de Deus pela humanidade, nos faz amar a tal ponto que nós digamos não, eu não quero ser escravo do pecado nesse ano de 2022. Eu não quero fazer aliança com o mundo, eu não quero fazer aliança com a tentação, com o demônio. A minha aliança é uma aliança de amor, a minha aliança é uma aliança de amor com quem por primeiro me amou. E aí o texto clássico do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16, de tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, o mistério da encarnação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar. É esse amor que dá sentido a todas as coisas. E a santidade e o compromisso com Deus é o passaporte que abre as portas do céu para nós. A santidade, o compromisso com Deus, o guardar os mandamentos, o viver na bênção, o viver como abençoado, é essa graça que faz com que as portas dos céus se abram. Talvez a sua cartela vacinal ela esteja em dia. Talvez você tenha até já um passaporte da vacina, que vai te permitir viajar e entrar em certos lugares que quem não tem o passaporte não vai poder entrar. Talvez você já esteja imunizado contra a influenza, contra a Covid-19. Mas eu pergunto para você, iniciando esse ano de 2022, esse ano novo, como está a sua imunização espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque nós estamos numa estrutura de mundo que ela faz com que a gente fixe os nossos olhos somente nesse mundo, somente nas coisas dessa terra. Uma estrutura que quer monetizar tudo. Isso muitas vezes é estratégico para tirar-nos do essencial, para tirar os nossos olhos da realidade do nosso fim, da finalidade da nossa existência, do fim da história, do fim da natureza, do fim desse mundo, que é Jesus Cristo, que é o céu para nós, que é a eternidade, que esse Filho, que esse menino que nos foi dado, nos revela.
Por isso que em 2022, nós precisamos olhar com olhos de fé. Nós precisamos ter visão espiritual. Nós precisamos ter uma escuta mais acurada diante de tudo que nós estamos vivendo, para verdadeiramente nós sermos guardados e protegidos. Nós temos que olhar para os acontecimentos que estão circunvizinhando a nossa vida e, a partir da visão espiritual, a partir da experiência com Deus, acolher a bênção que é Jesus Cristo, viver nessa bênção que é Cristo, viver para Ele, e não mais para o mundo, e não mais para a carne, para as paixões, e não mais para as tentações, mas experimentar um ano de bênção. E trabalhar para que seja carimbado nosso passaporte de entrada para o céu, seja carimbado nosso passaporte de entrada para a eternidade. Nós estamos preocupados demais com esse mundo, mas chegou o tempo da igreja se voltar para o céu e entender que nós seremos imunizados contra o vírus do pecado, que gera a morte, a partir da confissão frequente, a partir da vivência contínua e, se possível, diária da Santa Missa, vivendo o domingo ainda com mais intensidade e mais preparação, vivendo a hora santa na presença do Santíssimo Sacramento, vivendo a récita, a oração do Santo Terço, meditando a palavra de Deus, sendo fiéis à oração, buscando essa profunda comunhão com Deus, sendo mais generosos. Diga o seu nome. Qual é o seu nome? Padre Roger. Mais uma vez, diga o seu nome. Padre Roger. Deus, nessa noite de bênção, está te chamando para ser mais generoso, para ser mais decidido por aquilo que é relativo, aquilo que é a graça da eternidade. Padre Roger, Deus está te chamando a ser mais generoso com Ele nesse ano de 2022. E dessa forma, Padre Roger, você viverá na bênção. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado, se estiver cochilando, acorda ele e fala: você viverá na bênção. Eu viverei na bênção. Nós viveremos na bênção. Obrigado, Jesus, porque é isso que nós queremos nesse ano de 2022, viver na bênção. Nós temos uma garantia, que é a palavra de Deus, que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, se nós vivermos aqui na terra como no céu, se nós vivermos a cultura do reino, os valores do reino, nós seremos guardados e livres de todo mal. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo, as obras do inferno, as obras que querem nos afastar desse projeto de bênção. E portanto, o mal não terá força sobre a vida de nenhum de nós. Nós venceremos o mal com Jesus, por Jesus e em Jesus. Qualquer batalha espiritual que nós enfrentarmos, as realidades culturais que querem se impor sobre a nossa vida, sobre as nossas crianças, sobre as estruturas familiares, nós enfrentaremos e venceremos, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Essa é uma verdade bíblica, e a gente tem a proteção de Jesus, a gente tem a proteção debaixo da igreja, a gente tem a proteção da sã doutrina da salvação. E nós precisamos começar esse ano de 2022 tendo a consciência de tudo o que o Senhor Deus fez por nós. Tudo o que o Senhor Deus fez por você. Contemplar o mistério da encarnação, contemplar o verbo de Deus,
Contemplar a Santa Mãe de Deus é contemplar, é ter diante dos nossos olhos esse mistério de amor, esse mistério de um Deus apaixonado, que desce da sua condição divina, se faz um de nós, o verbo manado no ventre da Virgem Maria, aquilo que nós conseguimos entender pelo Espírito, Ele vem para nos fazer experimentar essa graça da vitória. E aí, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 e 25, Jesus vai dizer: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque ela estava construída sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Os pastores no evangelho de hoje ouviram o que o céu comunicou a eles. E qual foi a notícia dada pelos pastores, ou melhor, aos pastores pelos anjos? Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. E aí ele dá as dicas. Vocês vão ver um menino envolto em faixas, deitado na manjedoura. E diz o texto que eles vão apressadamente. Eles não foram indolentes, eles não foram preguiçosos, eles não deixaram para depois. Eu muitas vezes tenho contato com pessoas que ficam dizendo isso: eu vou deixar para depois. Eu até tenho um amigo que já tem muitos anos que ele diz: ainda não chegou a hora de eu entregar minha vida para Deus. Olha, já tem anos que eu ouço a mesma ladainha. Ainda falta alguma coisa, eu não consigo me entregar de verdade. Os pastores foram apressadamente, eles não foram indolentes, eles não foram preguiçosos, eles foram ágeis, e ágeis para contemplar a face do Deus que se encarna, contemplar a Santa Mãe de Deus, contemplar São José, e ali eles experimentam a compaixão. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Os pastores contemplam a face de Deus, aquilo que São João Paulo II nos ensinou, e que o diácono Nelsinho Correia transformou em música: rosto divino do homem, o rosto humano de Deus. Os pastores foram rápido, contemplar o amor que se fez carne, contemplar revelado na fragilidade daquele menino, o anúncio revelado pelos anjos, o Salvador. Meus queridos, minhas queridas, é preciso ter pressa para encontrar Jesus nesse ano de 2022. A gente não pode fazer corpo mole, a gente não pode mais ceder à vontade fraca, aquela vontade fraca que muitas vezes nos faz cair. Nós precisamos fortificar a nossa fé, contemplando o rosto humano de Deus, o rosto divino do homem em Jesus, que é expressão máxima da compaixão por cada um de nós. Contemplar o recém-nascido, deitado na manjedoura, envolto por faixas. Recordar que nesse menino está todo o amor, toda a salvação, toda a compaixão derramada sobre a humanidade, sobre a minha vida, sobre a sua vida. É o amor encarnado, é a bênção revelada, é a compaixão explícita, é o príncipe da paz, que só nele nós encontramos a verdadeira paz que o mundo não pode dar. É Ele o caminho, é Ele a verdade. E eu quero dizer para você, nesse ano de 2022 nós temos um caminho a trilhar apressadamente. Nesse ano de 2022 é preciso estabelecer um projeto
de um caminho de encontro com o Salvador diariamente, do encontro com a salvação diariamente, de contemplar a face misericordiosa desse Deus diariamente, de experimentar a liberdade interior, a vida nova, o amor. Nesse ano de 2022, nós precisamos entender que será loucura da nossa parte não seguir esse caminho. Será loucura da nossa parte não experimentar essa grande alegria. E eu preciso dizer para você, você jovem, você ancião, você adulto, até mesmo as crianças que estão aqui. Eu preciso dizer para você, Ele tem vida nova, mas é preciso que nós saiamos do nosso comodismo para buscá-lo. Pois nos é anunciado uma grande alegria, que não é a alegria desse mundo que passa. E só depende de nós, de mim e de você, contemplá-lo, segui-lo, amá-lo, experimentá-lo. Só depende de nós sermos guardados e protegidos por Ele. Mas é preciso permitir que o Espírito nos conduza, que o Espírito conduza a nossa vida e nos faça verdadeiramente viver por Ele, nele e para Ele. Nos faça trilhar apressadamente o caminho da salvação, contemplar a face de Deus, contemplar a misericórdia de Deus, contemplar o céu de Deus que desce à terra e que toca a nossa natureza, contemplar aquilo que é a graça da salvação que Ele veio nos trazer. Ele veio nos trazer. Para concluir, a Santa Mãe de Deus, aquela que é verdadeiramente Mãe de Deus, porque ela é mãe do Filho eterno, de Deus feito homem, que é Ele mesmo, que é Deus. Contemplar essa mãe do Verbo humanado, que a liturgia da igreja nos faz dizer: ó tu que geraste diante da admiração da natureza o santo que te gerou. É esse mistério que nós só compreendemos pelo Espírito. O Espírito nos leva a compreender. Disse a Virgem é mãe da divindade? Ao respondermos, o Verbo vivo subsiste, é gerado pela própria substância de Deus, Pai, e existe desde toda a eternidade, mas Ele se encarnou no tempo, e por nós, nós podemos dizer que Ele nasceu de uma mulher e ela é a Santa Mãe de Deus. A Santa Mãe de Deus. Mas também ela é a minha mãe, ela é a sua mãe. Diga para quem está aí do seu lado, ela é a nossa mãe. E o que essa mãe faz? Para nós concluirmos, ela nos alimenta. Ela é uma mãe que dá vida, dá graça. Ela que deu a vida a Jesus, ela que dá a vida a cada um de nós. A cada dia ela derrama nas nossas almas a graça que deve nos alimentar, alimentar a nossa alma e nos fazer chegar à plenitude da idade perfeita de Jesus Cristo, da maturidade do homem perfeito. Ela nos educa, ela nos ensina a amar Jesus, o nosso divino modelo, até fazer de nós todos com Cristo um só Cristo. Ela se esforça a todo momento para revestir-nos da semelhança com Cristo, tratando de penetrar-nos em seus sentimentos e pensamentos,
realizando em nós o título de cristãos, de discípulos de Cristo. Ela nos defende. A vida da graça corre risco contínuo por muitos e fortes inimigos que perseguem essa vida da graça. A Virgem Santíssima, como mãe, ela vela atentamente e ela sai ao passo de todos os perigos que ameaçam os seus filhos. Nenhum deles vai se arrepender, porque ela é a Virgem poderosa. Ela não abandona ninguém que apele por sua proteção maternal. Não é ela o auxílio dos cristãos? Não é ela a mãe da divina graça? De fato, as vitórias que nós alcançamos, que as nossas almas alcançam sobre os nossos inimigos, elas são devidas à nossa Mãe Celestial. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante, trouxesse a sua mão sobre o seu coração e deixasse o seu coração ser tomado pela gratidão. A gratidão por esse amor que se encarna, se dá a nós. A gratidão por esse verbo humanado que nos ensina o caminho, porque ele é caminho, verdade e vida. A gratidão porque ao sermos chamados a ir na direção da manjedoura e encontrar-nos como aqueles pastores, com o menino, com a Sagrada Família, a Santa Mãe de Deus, São José, nós podemos experimentar na nossa alma aquilo que o céu determinou, aquilo que o céu escolheu, aquilo que o céu, o coração da Trindade, pensou como plano para a nossa vida. Um plano de alegria, um plano de esperança, um plano de futuro, um plano de céu, um plano de vitória, um plano estabelecido por Deus, que não é plano de condenação, mas é plano de salvação. É um plano que está dentro da vontade de Deus, estabelecida no mistério. Eu quero experimentar esse plano sobre a minha vida. Eu quero experimentar esse plano de Deus para esse ano de 2022, um projeto de alegria e de esperança, um caminho na direção da vontade. E você pode dizer: Senhor, eu quero, diga comigo, eu quero conhecer cada um dos teus planos sobre a minha vida. Eu quero me render ao projeto de salvação, de uma vida abençoada. Eu quero me abandonar inteiramente em tuas mãos. Eu quero viver daqui para frente dentro deste plano, vivendo o que o Senhor estabeleceu para mim. Em 2022, nesse ano, onde a graça do Senhor já me faz caminhar, eu quero estabelecer sobre a minha vida propósitos, vivendo no plano do Senhor, no projeto de salvação, não me desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas agradecido, recebendo dessa mãe o alimento para me fortalecer e chegar a idade adulta do homem perfeito, Jesus Cristo.
Eu quero deixá-la Eu quero deixar permitir que ela me eduque, que ela me eduque na fé, me eduque na fé, me eduque nos valores, eduque nos valores, naquilo que vai me fazer naquilo que vai me cada fazer vez mais parecido com Cristo. cada vez mais parecido. Eu me abro Eu me abro inteiramente inteiramente a todo este projeto todo este projeto do céu do céu para minha vida, pra minha que vida. passa pelo coração da Virgem Maria. Passa pelo coração da Virgem Maria. E eu quero pedir a ela Eu quero pedir a que ela me defenda que me defenda de todos os inimigos todos os que inimigos querem roubar de mim que querem roubar a de mim graça, a graça, a vida da graça, a vida da graça, a vida de santidade. a vida de santidade. Que a Senhora Virgem Maria Que a Senhora venha Virgem em meu auxílio, venha em meu em meu socorro, meu socorro, esmague a cabeça da serpente, esmague a cabeça da me serpente, faça viver uma vida faça viver coerente coerente e firmada na bênção, firmada na bênção, até o último dia, até o último até o meu último até suspiro. o meu último E suspiro. nesse ano de E 2022, nesse ano de 2022, sob a sua proteção, sobre a sua proteção, ó Santa Mãe de ó Deus, Santa Mãe de eu Deus, possa eu posso vencer vencer o mundo, o mundo, o diabo, o diabo, as paixões da carne as paixões da carne, e possa viver debaixo da bênção possa viver debaixo da de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Santa Mãe de Deus, Santa Mãe me de ajude a viver Deus, me ajude a viver os planos de Deus, que são de alegria que são de e alegria de esperança e de esperança para minha vida. na minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir ao Senhor que Ele cele na sua vida aquilo que agora você orou, tocado pela palavra e provocado pela moção do Espírito Santo, e que Ele cele em você um ano de bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir aquilo que Deus realiza na sua alma, em você, pelas mãos da Virgem Maria.